Começa agora o nosso encontro de 30 minutos com a literatura jurídica. No Iluminuras de hoje, você vai acompanhar mais uma visita que fizemos a uma biblioteca pública. Dessa vez, você vai conhecer a Biblioteca do Senado Federal, que tem 390 mil volumes e foi formada ainda na época do Império. No encontro com o autor, vamos receber a visita do jornalista Márcio Chaer. Ele vem ao programa para falar sobre o mais recente Anuário da Justiça. Na dica de leitura do quadro Estante, você vai conhecer o livro Cláusulas Contratuais Gerais. E no Ex Libris, você vai conhecer algumas das obras preferidas do advogado Luiz Roberto Barroso. Fique com a gente, porque o Iluminuras só está começando. Hoje você vai conhecer a Biblioteca do Senado Federal. Ela tem um acervo de 390 mil volumes e começou a ser formada ainda na época do Império. Veja só. Vamos então iniciar a nossa visita contando a história da Biblioteca do Senado, que reflete também a história do Brasil e das sedes do Senado Federal. Aqui na frente, nós temos as 3 sedes do Senado. A primeira, no Palácio Conde dos Arcos, onde foi a primeira sede da Biblioteca do Senado Federal, que se instalou em maio de 1826. Nessa mesma data, 18 de maio de 1826, a Biblioteca do Senado foi inaugurada. Então, esse ano nós estamos completando 183 anos. É a segunda biblioteca mais antiga do país. A primeira, logicamente, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E a segunda, Biblioteca do Senado. Desde o início, a nossa biblioteca ela já nasceu com um objetivo e uma missão bastante específica, que foi a de atender ao serviço parlamentar, ao processo legislativo. E, por conta disso, desde essa época, a Biblioteca do Senado se mantém como biblioteca técnica. Ela é uma biblioteca aberta ao público, mas não é uma biblioteca pública. Ela é uma biblioteca técnico-científica para o atendimento do parlamentar. Agora eu convido então para a gente conhecer um pouco do nosso acervo. A missão da Biblioteca do Senado é atender ao Poder Legislativo. E sendo assim, 60% do nosso acervo trata-se de direito. Por quê? O processo legislativo se inicia na Comissão de Constituição e Justiça. Analisada a constitucionalidade do pleito, passa-se então para as comissões específicas sobre a questão, como o nome diz, do tema a ser tratado: educação, infraestrutura, economia e assim sucessivamente. Mas a primeira análise é da constitucionalidade, ou seja, se o pleito está de acordo com a Constituição brasileira. Então, praticamente, 60% do acervo da Biblioteca do Senado trata de direito. Podemos, por exemplo, analisar, nós já estamos na estante número 8, temos aqui direito internacional, constitucional, as constituições brasileiras. A 9 já trata sobre a questão de direitos humanos, direito eleitoral, partidos políticos. Temos aqui também uma outra, direito público, privado, financeiro, processual. Após o direito, 40% está distribuído nas outras áreas das ciências sociais: economia, ciência política, comércio exterior, infraestrutura, agricultura. Mas nós não vamos pensar na agricultura ou na ciência política no seu sentido da sua essência, mas o que diz respeito à política agrícola, né? A política do comércio exterior. Então, que é exatamente o que é votado no Congresso. A nossa biblioteca, além do atendimento ao parlamentar, que é a nossa prioridade, está aberta à consulta ao público.
qualquer cidadão poderá vir à biblioteca e consultar o nosso acervo. Ele não poderá levar emprestado o livro, que está restrito a servidores e parlamentares, mas a consulta ao acervo e as nossas bases de dados são abertas. Aqui nós vamos conhecer a sala onde estão os equipamentos que transformam o microfilme em formato digital, que é muito consultado por historiadores e pesquisadores de uma forma geral. Nós temos aqui, inclusive, um pesquisador, Carlos Eduardo, que está aí ao seu lado com os microfilmes, trabalhando um pouco e retomando a história do Brasil pela história dos periódicos. Então, ele selecionou os títulos de jornais que estão em microfilme. Nesse caso aqui é o Jornal do Comércio de 1936, de maio de 1936. Esse microfilme é colocado no equipamento. Você tem então aqui o visor que transforma a informação do microfilme analógica em formato digital. A vantagem desses equipamentos é que realmente, no lugar de você levar uma cópia em papel, você leva uma cópia digital e com ela montar o seu próprio acervo histórico em sua residência. O acervo de obras raras é composto de aproximadamente 6.400 títulos. Desse material nós temos preciosidades da história do Brasil, da formação do Estado brasileiro e de literaturas também, como por exemplo o manuscrito de Machado de Assis, a nossa obra mais antiga que data de 1633, de Johannes Laet, sobre a chegada dos holandeses nas Américas, e algumas preciosidades além dessas, como por exemplo toda a história da libertação dos escravos, discurso dos senadores, as falas do trono do imperador Dom Pedro II, que trata sobre os debates do imperador com os senadores à época. Quer dizer, na verdade, é uma verdadeira história sobre o Brasil e do Brasil. A nossa dica de leitura de hoje é o livro Cláusulas Contratuais Gerais, de Diogo Machado de Melo. Logo no começo da obra, o autor faz um histórico sobre as cláusulas contratuais gerais. Ele explica a utilidade dessas cláusulas e depois parte para o conceito e suas características. Mais para frente, Diogo fala das cláusulas contratuais gerais que são consideradas abusivas e também fala sobre a formação dos contratos no Código Civil de 2002. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro Cláusulas Contratuais Gerais, de Diogo Machado de Melo, é da editora Saraiva. E você vai ver no próximo bloco. No encontro com o autor, você vai ver uma conversa com o jornalista Márcio Chaer, editor do Anuário da Justiça dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. E ainda hoje, no Ex Libris, você vai conhecer as obras preferidas do advogado Luiz Roberto Barroso. Em instantes, até já!